meu Deus. Derrama da sua graça, derrama do seu mover, derrama da sua infinita misericórdia sobre nós, meu Pai. Eu venho te pedir, Senhor, que toda barreira do cansaço, toda barreira do desânimo, toda barreira levantada neste lugar venha cair por terra agora. Agora, vai caindo por terra agora. Todo mal, Senhor, toda distração, Espírito Santo de Deus, vai tocando neste momento, meu Pai. Vai destravando as barreiras, vai tocando sobre os seus filhos, meu Pai. Vai renovando as forças deles, meu Deus e meu Pai. Eu não sei o que eles vieram procurar essa noite, mas eu sei que o Senhor é suficiente, meu Pai, para entregar tudo aquilo que eles precisam, meu Pai. Vai, Espírito Santo de Deus, movendo o teu Espírito neste momento. Batiza, cura, salva, Senhor. Liberta essas vidas, meu Pai. Liberta dos vícios, Senhor. Liberta, Senhor, meu Deus, do pecado. Liberta, Senhor, meu Deus, de toda falha humana. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Derrama a sua graça entre nós. Derrama do seu mover, do seu Espírito, Pai. Aqui tem um povo que necessita, Pai, ser alimentado. Aqui tem um povo que necessita ser cheio da sua presença. Aqui tem um povo que tem promessas. Derrama neste momento a sua graça. Derrama o seu poder, o seu mover. Vai, Espírito Santo de Deus. Vai falando com eles através da sua palavra. Usa-me, Senhor, meu Deus, meu Pai, com sabedoria e entendimento. Que não seja eu, mas seja o teu Espírito, Pai. Que não seja eu, seja o teu Espírito, Pai. Mas eu sou falha, meu Pai. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, meu Pai. Então eu te peço, fala com a sua igreja esta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Peço que a amada igreja pegue a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não cesse de dar glória na casa do Senhor, igreja. A glória não é para quem está louvando, a glória não é para quem está ministrando, a glória é para o Senhor. Aleluia. As glórias a Deus eu costumo dizer, pois o Senhor fez isso comigo. Enquanto você dá glória, o Senhor vai salvando a sua família. Enquanto você dá glória, o Senhor cura a sua saúde. Enquanto você vai dando glória, as potestades vão caindo por terra. Então abre a sua boca, vamos entregar o nosso melhor ao Senhor esta noite, amém? Aleluia, as glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se para Jesus, para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, o segurou. E disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor. E trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhes que ao menos eles pudessem tocar a hora do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Aleluia. Pode se sentar com palmas de vitória para Jesus. Aleluia.
fui buscar a palavra do Senhor, aleluia. Meu esposo falou no sábado à noite, aleluia. E eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar? Primeiramente eu falei, Deus já tinha falado comigo, mas você tem certeza? Aleluia. Porque a gente mesmo, quando a gente serve ao Senhor, quando a gente busca pelo Senhor, muitas vezes tem coisas que nos desafiam. Na vida toda com Jesus Cristo, eu vejo cada dia que tem muitas coisas que nos desafiam. Desafia a nossa timidez, desafia a nossa vergonha, desafia o nosso eu a todo momento, porque o Senhor não quer nos deixar no conforto. Deus não quer nos deixar onde a gente fique acomodado. Aleluia, glórias a Deus. E começa a mensagem assim, com Jesus, aleluia, meu Deus, pedindo para os discípulos ir para o barco. Aleluia, glórias a Deus, a palavra nos fala, aleluia, que ele pede para os discípulos irem para o barco. Aleluia, pois ele estava ali com muitas pessoas ouvindo as suas parábolas, com muitas pessoas ouvindo o que ele tinha falado. Ali tinha uma multidão de gente que estavam recebendo a palavra dele, estavam sendo alimentadas, aleluia, glórias a Deus. E naquele momento ao qual ele já tinha terminado as parábolas, ele já tinha terminado os ensinamentos, e ele falou para os seus discípulos, vão adiante, depois eu alcanço vocês, depois eu vou lá com vocês, aleluia. E os discípulos pegaram o barco. A palavra nos diz que Jesus foi a orar, aleluia, ele mandou eles ir e foi a orar, aleluia, foi buscar mais, foi falar mais com o seu Pai, aleluia. E nos diz a palavra que os discípulos do Senhor estavam no mar, eles estavam lá fazendo a vontade do Senhor, eles estavam obedecendo a voz do Senhor, mas diz que no meio da madrugada, no meio da noite, veio um vento forte, veio um vento contrário, ao qual assustou, amedrontou, talvez até acordou aqueles que estavam dormindo, aleluia, glórias a Deus. E eles foram, aleluia, e começaram a ficar desesperados, começaram a ficar assustados, aleluia. Eu já começo a pensar por aí, aleluia, na minha cabeça, imaginar, aleluia, pense, aleluia, você está com o servo do Senhor, você está, aleluia, andando pela terra, levando a palavra do Senhor, com o missionário talvez, com o pastor talvez, fazendo evangelismo, e nesse momento ele manda você ficar só, ele manda falar, eu vou ali, já volto. E neste momento pode vir algumas pessoas, algumas vidas, e te questionar e te perguntar, e você não está preparado, você não está preparado para responder as perguntas, você não está preparado para falar com essas pessoas, aleluia, você não está cheio do Espírito Santo, aleluia. Deus me levou para isso quando eu estava lendo. Talvez muitas vezes a gente anda com Jesus, mas quando a gente precisa ir pelas ruas, quando a gente precisa evangelizar, quando a gente precisa buscar mais, quando a gente precisa ensinar, aleluia, ali é testado até onde nós conhecemos a Jesus, até onde nós vivemos com Jesus, aleluia, glórias a Deus. E naquele momento os discípulos ficaram com medo, assustados, aleluia, e eles já tinham experiência, algum deles já tinha experiência com alto mar, algum deles eram pescadores, aleluia, glórias a Deus. E diz que Jesus, voltando na madrugada, com aqueles ventos turbulentos, com aquele movimento das ondas, aleluia, Pai, aqueles movimentos ao qual talvez o barco balançava, aleluia, glórias a Deus, e ele aparece, e os seus discípulos, eles pegam e falam, quem é? Será um fantasma? Aleluia, e eles ficam com medo, aleluia, glórias a Deus. O medo entra em seu coração, o desespero toma conta do ser daqueles discípulos, aleluia. E Jesus fala, sou eu que estou aqui. Então Pedro pega e usa sua pouca fé, aleluia, e fala, se é sim o Senhor, então que eu consiga ir até ti, aleluia, glórias a Deus. E essa é a parte chave da mensagem, essa é a parte ao qual mais me toca e mais me chama a atenção, aleluia. É a parte ao qual Pedro vai ao encontro, ele mesmo com pouca fé, ele pede para fazer, ele põe aonde ele estava com medo, ele se põe sabendo que era Jesus, aleluia, glórias a Deus, mesmo sabendo ou não sabendo se era Jesus, ele se coloca naquele momento, aleluia, e Jesus chama para andar pelas águas, e diz que ele vai andando pelas águas, aleluia, mas quando ele começa a sentir o vento forte, o medo toma conta do seu coração, e ele começa a afundar, aleluia, glórias a Deus, e ele
ele começa a afundar e ele clama a Jesus pedindo: salva-me, Jesus. Aleluia, neste momento Deus começa a ministrar no meu coração. Quantas vezes a gente está caminhando com o Senhor, por muitas vezes a gente está 1, 2 anos, 5 anos, ou começando na caminhada com o Senhor, mas chega um vento forte, chega um momento que o Senhor precisa nos provar de alguma maneira, chega um momento que tira a gente do nosso conforto, chega um momento que a gente precisa ficar, aleluia, sair do nosso eu, a gente precisa se arriscar um pouco mais e a gente começa a se afundar. Aleluia, glórias a Deus. E a palavra do Senhor nos diz, o Senhor nos fala, aleluia, que Ele chama Pedro, homens de pouca fé. Aleluia, Deus me trouxe aqui esta noite para falar para a igreja, como está a sua fé? Como está a sua fé esta noite, igreja? Se eu precisar de você hoje para ir orar na casa do meu irmão, se eu precisar de você hoje para expulsar um demônio de alguém, como está a sua fé? Aleluia, você pode ter quantos anos de crente que for, mas se você não andar com Jesus, se você não seguir Jesus, se você não sentir a Jesus, se você não ter intimidade com Jesus, não adianta nada, aleluia. Você pode ter uma vida inteira, aleluia, é o que Deus tem falado em meu coração. A cada dia você pode buscar, você pode ter crescido na presença do Senhor desde pequeno, mas se você não conhecer a Jesus, você está à beira da morte. Você pode cair, você pode errar. Um dia você pode estar aqui louvando e no outro dia você já pode estar no lamaçal do pecado. Você já pode estar usando drogas. Aleluia, glórias a Deus. E Deus toca no meu coração esta noite falando. Tem algumas pessoas nesta casa de oração, ao qual outra hora pregava até minha palavra, me buscava com intensidade, mas hoje nem ouve mais a minha voz. Aleluia, glórias a Deus. O que Deus quer falar através dessa parábola, através dessa aleluia, glórias a Deus, diz que foi vivido. Deus está chamando a sua igreja, Deus está falando com a sua igreja. Tenham mais intimidade, intimidade para reconhecer que é Jesus quem fala, intimidade para saber qual é a voz que está falando no seu coração, se é a voz do maligno ou a voz de Jesus. Aleluia, outra hora eu estava pregando, aleluia, em outra igreja aqui da Visão Missionária, e Deus tocou fortemente meu coração falando, aleluia, muitos crentes, muitas vidas ao qual vêm e buscam a presença do Senhor, se calam. Aleluia, Deus tem falado com muitas vidas, falando, vai abraçar o seu irmão, vai falar com a sua irmã. Meu Deus, meu Pai, Ele fala com a sua igreja, toca sobre aquela irmã, ora por ela, entrega essa profecia, entrega essa revelação e você se cala porque não conhece a voz do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, que triste, aleluia. É muito triste uma pessoa que busca o Senhor, é muito triste uma pessoa que vem à casa do Senhor e não sabe ouvir a voz de Deus, aleluia, glórias a Deus. Eu confesso aos irmãos que não era isso que eu iria pregar, mas se é o Senhor que está movendo para este lado, aleluia, quem sou eu para questioná-lo? Aleluia, glórias a Deus, e Deus está falando com a sua igreja esta noite. Aprenda a ouvir a minha voz. Você pode ter chamado de evangelista, você pode ter chamado, vários chamados da parte do Senhor. Você pode fazer a obra do Senhor, você pode buscar, você pode postar nas suas redes sociais, mas se você não ouvir a voz do Senhor, se você não tiver uma vida com a intimidade do Senhor, do que adianta? Aleluia. Serão palavras em vãos. Aleluia, glórias a Deus, são palavras em vãos e não é isso que o Senhor quer. Aleluia, e o Senhor me leva a outra parte agora, aleluia. Outra parte ao qual a igreja tem se esquecido ultimamente. Aleluia, a outra parte que a igreja tem se esquecido é que Jesus irá voltar. Aleluia, você pode pensar até neste momento, irmã, eu não os fiz há tanto tempo. Irmã, amanhã eu volto para Jesus. Irmã, eu estou muito errada. Eu preciso casar antes de voltar. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não consigo buscar Deus em casa. Aleluia. E quem disse que somos nós que temos poder para fazer algo?
É Deus, é Jesus que tem poder para nos moldar, nos salvar. É Deus que coloca a gente no altar dele. É Deus que levanta para ser evangelistas. É Deus que nos levanta para buscar a sua palavra. É Deus que nos levanta para louvar e tocar sobre os enfermos. É Deus que nos manda para as ruas. É Deus que faz milagre nas nossas vidas. Se você está com algum pensamento aí querendo dizer, mas se eu louvar, eu vou cair. Se eu louvar, através do meu louvor, através da minha unção, vão ser tocados. Através da minha vida, eles vão ser tocados. Deus manda falar esta noite. Se tem algo em você, é porque primeiramente foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem deu o dom. Foi o Senhor que trabalhou na sua vida. Então a glória não é sua, a glória é dele. Aleluia. O Espírito Santo de Deus continua a falar em meu coração. Até quando a igreja ela vai passar desapercebida? Até quando a igreja vai ficar morta em sua fé? Até quando a igreja vai preferir cantar o louvor do que dobrar os seus joelhos? Não é através do louvor que você vai ser salvo, é através da oração e do jejum e da palavra. Sem essas três coisas, não tem como ser salvo. Sem essas três coisas, você não sai da onde está. Aleluia. Deus está trazendo para dizer esta noite: eu tenho promessa na vida de muitos, mas porque muitos não querem me buscar, eles ficam se batendo no mesmo lugar. Aleluia. Assim como Pedro, eles vão se afundando ao invés de se levantar e viver aquilo que Deus tem na vida deles. Aleluia. Eles têm medo em seu coração, eles têm receio de fazer a vontade do Senhor. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para falar com a sua igreja. Sou eu quem faço, sou eu quem curo, sou eu quem liberto, sou eu que saro as feridas. Se você me buscar de todo o coração, se você dobrar os seus joelhos e orar, e me buscar com intensidade, se você ler a minha palavra, compreender o que eu quero falar com você, não temas ao inimigo. Aleluia. Nessa longa caminhada, aleluia, eu digo longa porque parece muito mais dos 5 anos que eu estou na presença de Deus. Aleluia. Eu já ouvi muitas e muitas e muitas vidas a falarem: eu não faço a vontade do Senhor porque eu tenho medo da retaliação do inimigo. E eu me pergunto, todas as vezes eu me perguntava: quem criou a terra? Quem criou o céu? Quem fez nós, seres humanos? Não foi o nosso Deus? Quem tem mais poder que o nosso Deus? E ainda temer ao inimigo? Aleluia. Sendo que é o nosso Deus que tem todo o poder. A igreja fracassa, a igreja ela cai, ela se despedaça, a igreja começa a intriga, a igreja começa a falatório, porque não tem vida de oração. Porque se tivesse vida de oração, seria uma igreja de fogo, seria uma igreja avivada e seria uma igreja que conquistaria almas todos os dias. Eu creio numa igreja, ainda este ano nós viveremos, eu creio que Deus está reavivando corações de igreja, de almas, de vidas, onde tem amor pelas almas, onde querem buscar as pessoas, não importa se elas estão no pecado, não importa se elas estão apegadas ao vício, na bebida, nas drogas, mas elas intercedem e oram por essas vidas, porque quando eu, aleluia, glórias a Deus, voltei para o Senhor, quando eu comecei a buscar o Senhor, eu era católica, aleluia, glórias a Deus, eu era medrosa, eu tinha medo de todas as coisas, mas foi o Senhor o qual me moldou. Eu tive que passar muitas experiências com o Senhor na madrugada, e eu digo meus irmãos, Satanás não me assusta mais, porque o Senhor, o Deus grande, Deus forte, é quem nos sustenta, é quem nos guarda, é quem nos guia. E hoje eu falo para a igreja: quem tem medo de Satanás é porque não tem vida com Cristo. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. E continuando a palavra, Jesus nos questiona, homens de pouca fé. Aleluia, e Deus me manda perguntar novamente: até onde vai a sua fé?
Aleluia, você sabe que muitas vezes tem coisas que não acontecem em sua vida porque você não tem fé. Aleluia, você pode até falar da sua boca para fora: ai, eu creio que isso vai acontecer na minha vida. Eu creio que eu vou conseguir um trabalho. Eu creio que eu vou conseguir uma casa. Aleluias. Mas é da boca para fora. 2, 3 minutos depois você começa a se questionar e a falar: ai, será que vai acontecer? Você dá espaço para o maligno falar em seu coração. Você dá espaço para o maligno criar dúvida em seu coração. Por muitas vezes Deus me fala neste momento que tem pessoas ao qual Deus coloca uma semente em seu coração dizendo: eu vou tirar você dessa vida, eu vou fazer você pregador da minha palavra, eu vou te usar poderosamente, você irá curar enfermos. E 5 minutos depois você está se questionando dizendo: ah, Senhor, eu sou teu falho. Ah, Senhor, eu não consigo. Ah, Senhor, é muito difícil para mim, não tem ninguém para me ajudar. Aleluia. Deus fala essa noite de quem você precisa de ajuda. Se você tem Jesus, se é Jesus que vai trabalhar na sua vida, se é Jesus o único que pode te libertar. Aleluia. Deus está questionando vidas essa noite, falando: sai do seu comodismo. Para de dar desculpa para me servir. Para de dar desculpa para me servir e me buscar mais. Ah, irmão, eu acordo muito cedo, eu não consigo ter uma vida íntima com o Senhor. Acorde mais cedo então. Busque de manhã. Busque à tarde. Aleluia, eu estava lendo a palavra hoje, ouvindo pregações, e Deus começou a ministrar em meu coração. E eu ouvi um preletor falar que o Senhor condena como pecado crente que não tem 1 hora de oração no dia. 1 hora de oração no dia. E eu te pergunto, 1 hora de oração no dia não é nada. Mas para quem não tem busca constante, parece uma eternidade. Um dia eu, aleluia, graças a Deus, no começo da minha caminhada, eu falava: meu Deus, pastor, como que eu vou buscar 1 hora? Para que tanto eu vou orar se as minhas orações normalmente duram 5 minutos? E ele me falou a simples frase: começa a orar pela nação, começa a orar pelos desviados, começa a orar pelas almas, começa a orar pelos casamentos, começa a orar pela sua vizinhança, começa a orar por aquelas vidas que estão nos hospitais. Aleluia, e eu me peguei muitas vezes conseguindo orar mais de 3 horas na madrugada, porque não nos falta oração para fazer por aqueles que necessitam. Não nos falta oração para fazer pelas essas almas que necessitam a presença. Pois quanto mais oramos, mais o Senhor vai nos mandando vidas, almas, vai falando em nossos corações e vai trabalhando sobre as nossas vidas, irmãos. Aleluia, glórias a Deus. Assim como Jesus, ele era filho de Deus, ele ainda orava, ele ainda buscava mais do seu Pai. Eu pergunto aos irmãos, ele tinha necessidade de orar tanto, sendo filho de Deus? Por muitas vezes me pego olhando filhos de pastores, filhos de irmãos, só porque seus pais congregam, só porque seus pais buscam, eles já se afrouxam na fé. Eles já falam: ah, meu pai ora. Ah, minha mãe ora. Eles buscam por mim. Mas o Senhor manda falar para a sua igreja essa noite: se teu pai ora, se a tua mãe ora, se teu pai busca, a tua mãe busca, se eles têm intimidade e você não, no dia final eles irão subir e vocês irão ficar. Porque a salvação é individual, a busca é individual, o avivamento começa em nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E no final da palavra, aleluia, eles viram a grandeza de Jesus. Eles viram que Jesus andou pelo mar. Eles viram que Jesus entrou no barco, acalmou a tempestade e foi com eles. E a Bíblia nos fala que ali eles viram a grandeza de Jesus. Aleluia, eu me pego a perceber e a me questionar. Se você for ler no livro de Mateus, aleluia, quantos milagres eles viram Jesus fazer?
somente quando Jesus andou pelo mar, somente quando Jesus acalmou o mar, eles viram a grandeza de Jesus. Aleluia. E Jesus me fala, Deus fala essa noite no meu coração, quantas maravilhas você já viu Deus fazer, através da vida de outras pessoas, através da sua vida também. E você não reconhece ainda a grandeza de Jesus. Você ainda coloca Jesus numa caixinha pequena. Você ainda fala, isso não vai acontecer, é muito difícil. Só um milagre para acontecer. Aí já nos mostra a nossa pequena fé. Aí já nos mostra quando nós estamos falhos com o Senhor. Pois o Senhor pode fazer todas as coisas. Todas as vezes que eu me pego, aleluia, aflita com alguma coisa, eu lembro, foi Deus que criou o céu e a terra. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Deus não nos fala que vai fazer no momento que a gente quer. Deus não nos fala que vai fazer na hora que a gente quer. Mas se Ele falou que Ele vai fazer nas nossas vidas. Aleluia. Mostra a palavra do Senhor, que Jesus chegou e eles começaram a gritar e falar a grandeza de Jesus. E muitas pessoas que precisavam ser libertas, precisavam ser salvas, precisavam ter uma libertação, precisavam de um milagre do Senhor, somente tocaram em sua obra e foram curados. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus, e Deus me fala através dessa palavra. Aleluia, não precisa de muito para você receber o seu milagre na sua mão. Mas porque você tem pouca fé, você não consegue. Porque você tem pouca fé, você fica batendo os seus pés entre as águas e não sai do meio do caminho. Por causa da sua pouca fé, as ondas pegam e te levam para trás e te traz para frente. Te levam para trás e te traz para frente. Irmão, o que você está querendo dizer com isso? Comece a mexer os seus braços e a nadar, que o Senhor vai movimentar a sua vida. Aleluia, glórias a Deus. E eu sinto neste lugar, aleluia, que Deus vai fazer grandes obras, mas é para quem tem fé. Aleluia! Aleluia! Eu posso me esmerar aqui, eu posso gritar para a igreja aqui, aleluia, mas se no seu coração não estiver fé, você não vai sair do lugar. Eu posso, como igreja, o círculo de oração pode orar para você interceder, mas a decisão de mudar e sair do meio do mar e começar a nadar é sua. A decisão de sair do teu conforto e começar a lutar pelas almas é sua. A decisão de você começar a abdicar as coisas carnais e se deitar na palavra do Senhor e buscar ao Senhor é sua. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, e o Senhor continua a me falar quando Ele deu essa palavra. Muitas vezes nós estamos pedindo algo ao Senhor e não estamos preparados para receber. E muitas vezes o Senhor até nos dá uma amostra do que nós vamos receber. E aí que ao invés da gente se levantar e marchar, a gente se afunda. Ao invés da gente conseguir almas, a gente decai na fé. É através disso, aleluia, por muitas vezes você tem pedido dons ao Senhor. Por muitas vezes você tem falado, Deus faz isso na minha família, mas quando Deus começa a fazer, quando Deus começa a trabalhar, você retrai, você começa a parar de orar, você começa a parar de buscar e volta tudo na mesma. Deus está falando, aleluia, se não está preparado, não me peça. Se prepare primeiramente, jejue primeiramente, aleluia, glórias a Deus. E busque mais a minha face. O que o Senhor quer falar totalmente com essa, aleluia, palavra? Deus está querendo falar para a sua igreja através dessa palavra é o seguinte: que Ele pode fazer todas as coisas por nós. Ele pode fazer grandes coisas por nós, mas nós devemos o buscar com intensidade. Aleluia, Deus tem colocado em meu coração ultimamente que se a igreja não buscar,
falar: Senhor, eu quero aceitar a Ti, eu quero Te buscar. Cadê você, Senhor? E será tarde demais. Deus está chamando vidas esta noite, está falando em corações esta noite. Aleluia. Volte enquanto é tempo. Para de se afogar por medo de fazer a minha obra. Para de ser como Pedro e questionar e ter medo do vento e se afundar. Pedro até pediu para o Senhor salvar e o Senhor salvou, porque o Senhor queria nos ensinar algo através dessa palavra. Mas a partir do momento que você ouve a palavra do Senhor, a partir do momento que alguém te alerta de algo, você não é mais inocente. Você não é mais inocente na presença de Deus. Aleluia. Deus já está alertando, Deus está falando. Glória a Deus. Deus me revela que Ele já tem falado com muitas pessoas mais de 5 vezes para ela voltar na presença. Por muitas vezes Ele até apontou o dedo de um profeta na sua vida e falou: volte enquanto é tempo. E você ainda tem dormido. Você ainda tem preferido ficar no meio do mar se afogando, ao invés de voltar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Volte enquanto é tempo, igreja. Até que o Senhor ministre essa palavra. E eu creio que a palavra do Senhor, ela não entra em corações e fica vazio. Eu creio que irmãos que irão sair daqui e vão começar a buscar com mais intensidade a palavra do Senhor. Há pessoas até que estão afastadas do Senhor, irão voltar ao Senhor e falar: eu quero nadar neste mar, eu cansei de ficar parado, eu cansei de ver meus familiares rindo de mim, eu cansei de passar pelas ruas e esquinas e meus vizinhos começarem a caçoar dizendo que eu vivo nessa vida, que eu vou morrer nessa vida. Deus me trouxe aqui esta noite para falar com a sua igreja, para falar com as suas vidas e dizer: eu tenho o poder de mudar a sua história, eu tenho o poder de fazer a sua vida ser um milagre. Aleluia. Basta você crer. Aleluia. E Deus me faz terminar essa palavra com uma só frase: como está a sua fé? Como está a sua fé? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E as palmas para nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir para a igreja, vamos colocar de pé. Aleluia. Vamos fazer um minuto de oração.